que nós vimos nas últimas aulas? O que foi que a gente tinha começado a ver? Como funcionam as ligações químicas, certo? Para que elas funcionam, etc. e tal. Então, nós vimos que tudo é muito regido pela regra do octeto, aquela necessidade que os elementos têm em possuir 8 elétrons na camada mais externa para ter uma configuração super parecida com os gases nobres. É isso que rege a vida deles. Lembram? É para o cérebro ainda estar funcionando, certo? É a última aula do dia, mas o cérebro ainda tem que estar no lugar. Nós vimos que para completar esses 8 elétrons na camada de valência, os átomos usam de alguns artifícios, que são tipos diferentes de ligação. Temos a ligação do tipo iônica, a ligação do tipo covalente e a metálica. A iônica nós já vimos que é aquela transferência de elétrons. A covalente nós também vimos na aula passada, que é o compartilhamento de elétrons. Esses elétrons são compartilhados entre dois átomos distintos e ficam nessa região de sobreposição dos orbitais. E acontece mais entre a metal com a metal ou a metal com hidrogênio. Hidrogênio com hidrogênio também. Certo? E nós vimos que isso é muito representado pela estrutura de Lewis, que são aqueles pontinhos representando os elétrons. Então a gente desenha só os elétrons da camada de valência, colocamos em voltas que não são compartilhados, e entre os dois átomos, os elétrons compartilhados, que nós também representamos pelas linhas. Então, essa linha ou traço representa que tem um elétron desse cloro e um elétron do outro cloro envolvidos na mesma ligação. Tranquilo? Alguma dúvida da aula passada? Algum questionamento filosófico para essa noite? O áudio tá bom? Vocês estão conseguindo acompanhar? O vídeo, etc e tal? Aqui tá tranquilo. Tudo certinho. Tudo certo? Professor, Então tá ótimo. quem foi o chat? Oi? Aqui tá aparecendo uma mensagem assim, o chat não está disponível no momento. Ah, tá. Vamos ver se foi agora. Acho que agora foi. deve ter ido. Então tá ótimo. Obrigado por avisar. Nós vimos, então, algumas formas de interação das moléculas, certo? E como esses átomos faziam ligações para formar as moléculas. Tudo pelo pareamento de elétrons, combinação de elétrons e tudo mais. Aqui era a representação dos elétrons sendo compartilhados. A gente representa eles como uma sobreposição da eletrosfera de dois átomos vizinhos. Então, o hidrogênio tem o compartilhamento desses dois elétrons. Cada hidrogênio vai possuir 2 elétrons na camada de valência, estando estável. Flúor. Cada um tem 7 elétrons na camada de valência, mas ele quer ter 8. Então, eles compartilham. Cada um vai com 1 nessa sociedade e ambos os sócios no final terão 2. Então, esse flúor estará com 8 elétrons e o outro também estará com 8 elétrons. Todo mundo feliz. No dióxido de carbono, nosso famoso gás carbônico. O carbono compartilha 2 elétrons com o oxigênio e 2 com o outro. Então, aqui tem 4 elétrons no total e aqui mais 4. Tendo formado 2 ligações com cada oxigênio, que a gente nada mais, nada menos representa do que dessa forma, na fórmula estrutural. Então, uma ligação dupla para um lado e uma ligação dupla
para o outro. No caso, aqui nós temos só exemplos de moléculas formadas por mais que uma ligação. Então, nós podemos ter uma ligação, duas ligações, três e até quatro. Tá? Até quatro seria possível, apesar de praticamente não acontecer. Tá? Como que seria possível quatro ligações? Um carbono fazendo quatro ligações com outro carbono, mas é bem inusitado. O que a gente mais vê é dois oxigênios se combinando. Cada um tem 6 elétrons, mas eles querem ter 8. Então, o que eles fazem? Cada um entra nessa sociedade com 2 elétrons. E, no final, estarão sendo 4 elétrons compartilhados aqui. Então, esse oxigênio terá 2, 4, mais esses 4 do compartilhamento, 8. E o outro terá 2, 4, mais esses 4, 8. No final, será representado por uma ligação dupla entre os dois átomos de oxigênio, formando o O2. O nitrogênio entra o compartilhamento de 3 elétrons de cada átomo. No final, eles terão uma ligação tripla entre si para se estabilizar. Por que o oxigênio faz uma ligação dupla e o nitrogênio uma ligação tripla? Por que será? Porque o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa de ter mais 2. O nitrogênio tem 5. Ele precisa de mais 3. A forma do oxigênio conseguir mais 2 é por 2 ligações covalentes. A forma do nitrogênio conseguir 3 é por 3 ligações covalentes. Certo? E temos aqueles exemplos que vocês vão ver muito em química orgânica em breve, com um professor muito maravilhoso chamado Pedro. Não sei se vocês conhecem. E nada mais é do que, nesse caso, uma ligação dupla entre carbonos, que a gente vai explorar muito, muito, muito ainda ao longo do ano. Por que as ligações covalentes são importantes? Será que elas são importantes? Sim, elas são cruciais para a nossa vida. Aqui nós temos aminoácidos, que seria basicamente o componente mínimo das proteínas, como a insulina, que tem a função de ajudar nossas células a absorverem açúcares, ou outras proteínas do tipo receptor, que permitem a ligação de hormônios. Temos vários hormônios que são proteínas. A insulina, o hormônio do crescimento, que é o GH. Temos proteínas que ajudam na composição do nosso corpo, como o colágeno e a queratina, que compõem o cabelo, dão estrutura para a pele, etc. Tá? Tudo isso é composto de quê, basicamente? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Estão vendo? Só ligações covalentes entre eles, porque são todos ametais e hidrogênios. Açúcares do tipo a glicose e polissacarídeos, como a celulose, que compõe o papel. Celulose nada mais é do que a repetição de açúcares do tipo glicose. Então, ambos, têm basicamente os mesmos átomos de composição, tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Só ligações covalentes. Triglicerídeos, que ajudam na composição da nossa gordura, das nossas membranas plasmáticas, etc. O que eles têm? Carbono, hidrogênio, oxigênio. A auxina, que é um hormônio vegetal. Serotonina, que é uma molécula que falta muito nos jovens adultos. Aquele hormônio que nos ajuda a dar felicidade. Não deveria faltar, mas hoje em dia, ainda mais nessa crise, ficar trancado em casa, a gente vai tendo abstinência de serotonina. Vitamina C ajuda na nossa imunidade, ajuda na formação de colágeno, então dá firmeza para a pele. Timina, uma base nitrogenada que compõe o nosso material genético.
melanina, dá pigmentação para nossa pele, olhos, cabelo e ajuda a proteger contra câncer de pele. Tudo isso tem o quê? Carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Tudo ligação covalente. Então, nós somos seres ricos em ligações covalentes. Sim, a vitamina C industrializada funciona. Depende de como você toma, né? Tudo depende da forma que você toma, mas sim, ela funciona. O que não funciona muito é tipo colágeno para passar no cabelo. Você não vai absorver, porque colágeno é uma molécula muito grande, é uma proteína enorme. E aí o que acontece? Ela não consegue entrar. Colágeno hidrolisado funciona. O que é o hidrolisado? É quando você pega o colágeno, quebra ele inteiro por processos industriais, enzimáticos, aí ele fica em partes pequenas e você absorve. Aí o seu corpo vai estar mais nutrido e com capacidade para reconstruir ele. Então, vitamina C, ela é bem pequena, ela funciona. Dependendo dos casos, até uso tópico. Então, até passar na pele você pode absorver. Mas nem tudo que as pessoas vendem na indústria de cosmético funciona. Células tronco de flores no meio dos cremes. Vocês acham que vai funcionar? Se a gente não absorve nem o colágeno, que é uma proteína, imagina absorver uma célula inteira, que é enorme. Até porque é uma célula de planta. O que uma célula de planta vai fazer no nosso corpo para rejuvenescer? Enfim. Nem tudo que eles vendem faz sentido, mas a vitamina C, sim. Beatriz, você levantou a mão por dúvida ou você dormiu e bateu a testa no teclado? Não, eu achei, é uma pergunta meio besta. Então, assim, as pessoas negras que têm mais melanina, elas têm menos chance de contrair câncer de pele Sim, por ter mais melanina? sim, exatamente. Pessoas mais claras, mais brancas, elas têm na pele menos proteção contra os raios do tipo UVB, por exemplo. Então, a melanina tem um monte de ligação dupla. Ligação dupla, ela é boa para absorver energia. Quando vem essa radiação e penetra na nossa pele, ela bate na melanina da pele das pessoas negras e ela é absorvida. Em pessoas mais claras, tem menos melanina, essa radiação pode chegar e atingir o DNA e estragar as moléculas, as fitas de DNA, pode quebrar, dar erro e pode facilitar o aparecimento de câncer. Como ela protege a pele da radiação, ela vai impedir o câncer de pele, por exemplo. Tá? Então, pessoas muito brancas, muito claras, queimam fácil no sol. Por quê? Não tem melanina o suficiente. Tanto que pessoas que são naturalmente de áreas tropicais, então, ser humano originalmente da África, né? Os indígenas brasileiros, eles tendem a ser mais negros, pardos, etc. Porque maior incidência de sol precisa de mais proteção para a pele. Certo? Mas é só contra câncer de pele que a melanina vai te proteger. Não vai proteger contra outros tipos de câncer. Temos outros tipos de ligação covalente, um tipo chamado covalente coordenada ou dativa. O que consiste esse tipo de ligação? A gente não estava vendo quando dois átomos davam quantidades idênticas de elétrons naquela sociedade. A dativa é quando um átomo empresta mais que um elétron para essa ligação e o outro não empresta nada. Então, é compartilhado, tá? Ambos ficam estáveis, mas só um entra com essa sociedade. Digamos assim que um tem o dinheiro e o outro ajuda a dar a estruturação para a empresa. Ambos saem ganhando no final, mas os elétrons só vêm de um dos átomos. É o caso do amônio. Lembra que a gente tinha a amônia, NH3, que a gente acabou de ver aqui, NH3.
O nitrogênio tem 8 elétrons. Faz 3 ligações aqui, né? Isso na molécula final. Mas sobra um par de elétrons livres. O que esse par de elétrons livres pode fazer? Se chega um hidrogênio positivado, ou seja, um próton, lembra, o hidrogênio ele só tem um elétron. Se ele perde um elétron e fica positivado, ele é basicamente um próton. Então, se chega esse próton e quer participar da interação, o nitrogênio permite. Então, o nitrogênio cede os 2 elétrons para o hidrogênio e o hidrogênio participa da molécula como um todo. Então, aqui a gente vê como que fica essa molécula no final. Ela é uma molécula com carga, tá? Porque vem essa carga do hidrogênio, até porque o hidrogênio não contribui com elétrons, então fica positivada a molécula no final. Mas, ó, 3 ligações formadas por um elétron de cada átomo e uma ligação feita com 2 elétrons de um átomo só, que pode ser representada por uma seta. Então, a base da seta indica que o nitrogênio está dando para o hidrogênio esse par de elétrons. Então, de quem sai para quem vai. Ok? O formato dessa ligação, digamos assim, tridimensional, a forma, a carga, o tamanho, é tudo idêntico, basicamente idêntico a uma ligação covalente. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma modificação que crie. Então, é a mesma coisa que uma ligação covalente simples. O da ativa só vai modificar da onde vêm os elétrons. Então, não vem a mesma quantidade de cada elemento. Um elemento dá empresta, né, os elétrons para o outro, mas eles ficam sendo compartilhados da mesma forma. Deu para entender? Tá? Isso acontece com vários tipos de moléculas, certo? Vários tipos de moléculas covalentes. Então, o monóxido de carbono, um gás que é venenoso, tá? Ele é extremamente venenoso porque ele se liga com muita força na molécula de hemoglobina. Ele se liga na hemoglobina do sangue e impede que o oxigênio se ligue. Ele é 200 vezes mais. A hemoglobina tem 200 vezes mais afinidade pelo monóxido de carbono do que pelo oxigênio. O oxigênio chega lá, vai entrar na hemoglobina lá para fazer a parte dele, da respiração no nosso corpo. Você acha que tem como ele competir com alguém que é 200 vezes melhor que ele? Não tem. Então, o monóxido de carbono fica lá, por isso que leva à intoxicação da pessoa e mata a pessoa por asfixia, mesmo que ela tenha oxigênio no ambiente. Como ele é formado? O que acontece é, o carbono vai ter o compartilhamento dos elétrons lá, essa imagem fica mais fácil de ver. Então, o carbono vai com 2 elétrons para a ligação, o oxigênio vai com 2. O oxigênio já está satisfeito, ele completou o octeto dele. Mas o carbono só vai ter 6 elétrons nesse processo, ele precisa de 8. Então, o oxigênio o que faz? Para você ficar comigo, eu te empresto esses 2 elétrons a mais. Você não precisa vir com nada em troca. Tá? Então, o oxigênio manda mais 2 elétrons para essa ligação. Pode ser representada por uma ligação tripla ou uma dupla com uma seta. Ozônio, mesma coisa. Lembra que o O2 era só 2 ligações covalentes? Ou uma ligação covalente dupla? Vocês entendem, né? 2 ligações covalentes são a mesma coisa que uma ligação dupla. Tá? É a mesma coisa no final. Eles já estavam estabilizados, mas chegou outro oxigênio querendo participar. Então, um dos oxigênios que estava lá, já envolvido na ligação, empresta um par de elétrons, sem problema, fica compartilhado lá. SA2, o enxofre compartilha um par. Ácido nítrico, o que acontece? O nitrogênio compartilha um par. Ácido sulfúrico,
O enxofre compartilha 2 pares de elétrons. Então, ele empresta 2 elétrons para um oxigênio e 2 elétrons para outro oxigênio. Em geral, isso é mais comum de acontecer quando você tem oxigênio, enxofre e nitrogênio. Tá? Esses são os mais comuns a emprestar elétrons para essa ligação dativa. Vocês vão descobrir isso enquanto vocês fazem, montam a molécula usando a diagramação, a fórmula de escrever de Lewis, tá? Pela estrutura de Lewis. Vocês vão ver, espera, mas era para ter 8 elétrons, esse já está estabilizado, como que ele ainda vai se ligar em outros? Pelo compartilhamento dativo de outros elétrons, certo? Temos algumas exceções à regra do octeto. Nada na química, nem na biologia, são flores. Então sempre vai ter exceção. Temos elementos que a gente esperava que fosse querer ter 8 elétrons na camada de valência, mas eles não estão nem aí para as regras. Eles vivem no perigo. Tá? Então nós temos o berílio. O berílio, ele se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Não é nem com 2, nem com 8. Lembra, os gases nobres têm 2, como o hélio, ou 8, como os demais. O berílio não está nem aí. Ele quer ficar com 4. Tá? 4. Ele é diferentão. Ele se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. O boro se estabiliza com 6. Também não está nem aí para seguir a manada. O fósforo pode se estabilizar com 8, mas ele também pode se estabilizar com 10, sem problemas para ele. O enxofre a gente viu agora casos que ele se estabilizava com 8, mas onde cabe 8, cabe 12, para ele não tem problema. Então, nós temos exemplos desses 2 elementos que aceitam contração no octeto, ter menos que 8 elétrons, e temos 8 outros com expansão no octeto. Para eles podem se estabilizar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Como são exceções, são poucos átomos que fazem isso. Então, saber que o berílio e o boro fazem a contração, enquanto o fósforo e o enxofre fazem a expansão. Mas não é necessariamente obrigatório eles fazerem essa expansão. Alguma dúvida? Deu para entender? Tudo certo? Subentende-se que sim. Então tá ótimo. E agora, um exercício para a gente saber se a ligação é do tipo iônica ou covalente. Como que a gente vai fazer para saber? Forma mais simples. Se você só tem o número atômico e não lembra quem é iônico, se você não lembra quem é metal, quem é ametal, como que eu faço? Se você tem o número atômico, ele representa o número de prótons. Se o elemento está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Você descobre os elétrons e faz a distribuição eletrônica. Faz a distribuição eletrônica de todos os elementos envolvidos e vê quantos elétrons terá na camada de valência. Pela quantidade de elétrons na camada de valência, você vai saber se ele é metal ou ametal. Ou hidrogênio pobrezinho. Hidrogênio está sempre sozinho no rolê. NaF, ou fluoreto de sódio, é uma ligação iônica ou covalente. Sódio tem número atômico 11, tem 11 prótons e, portanto, 11 elétrons. Fazendo a distribuição, você descobre que na camada de valência ele tem um elétron só na camada de valência. 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência tem tendência a perder esses elétrons. Quem tem tendência a perder são os metais. Então lembra que os metais têm tendência a virar cátions, ficarem positivos. Se ele fica positivo, ele está perdendo elétron. Então metais têm tendência a perder elétrons. Aqui a gente já tem um metal. E temos o flúor, número atômico 9. Termina com 2s2, 2p5, 2
mais 5, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência é mais fácil ganhar. Quem tem tendência a ganhar são os ametais. Metal com ametal, ligação iônica. Sempre iônica. Uma perguntinha para vocês agora. Sabendo que o sódio tem 11 prótons, dá para saber quantos nêutrons ele tem? Só pelo número de prótons? E aí, só pelo número de prótons e elétrons dá para saber nêutrons? Não, exatamente. Para saber o número de nêutrons, eu preciso saber da massa. Então, se ele não falou da massa, não dá para eu afirmar que o número de nêutrons. Geralmente, o número de nêutrons é perto de um próton para um nêutron. Mas às vezes chega a ter mais que um nêutron por próton. Não tem como a gente afirmar com certeza. Então, como não tem como a gente afirmar sempre, a gente costuma precisar do número de massa. A tendência é até 20 prótons, que seria o cálcio, o número de nêutrons será idêntico ao número de prótons. Mas, novamente, não tem como afirmar, porque lembra, temos isótopos no meio. Então, para não arriscar, a gente precisa do número de massa para estar confiável. Ótimo que vocês já estão sabendo. H2O, a nossa água, ela tem hidrogênio e oxigênio. Oxigênio 2 mais 4. 6 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Como que eu sei que essa é a camada mais externa? Temos a camada 1 e a camada 2 no oxigênio. A 1 é mais interna, a 2 é mais externa que a 1. Então, nessa segunda camada, nós temos 6 elétrons, precisa ter 8. Se ele tem 4, 5, 6 ou 7, ametal. Ametal com hidrogênio, covalente. Água é ligação covalente. HCN, temos o hidrogênio, temos o carbono com 4 elétrons e temos o nitrogênio com 5 elétrons. Hidrogênio com ametal são só ligações covalentes, tá? No caso, vai ser uma ligação simples, CH, e uma tripla, CN. Então, entre o carbono e o nitrogênio vai ter uma ligação tripla, mas é covalente do mesmo jeito, ok? MgCl2. O que o Mg magnésio é? 2 elétrons na camada de valência. Ele é metal. Metal. Não, HCN não é um metal. Ele é um composto covalente, tá? Ele é só de ligações covalentes. Temos o hidrogênio, que não tem família. Temos o carbono, que é do grupo dos ametais. E temos o nitrogênio, que é do grupo dos ametais. Ametais se juntando com hidrogênio, só ligação covalente. Então, é uma molécula covalente. Não tem nada de metal no meio. Ok? Magnésio é um metal. Ele é metal. Ó, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele vai querer o quê? Perder esses 2 elétrons. Então, ele é metal. Metal interagindo com cloro. Cloro a gente sabe que é ametal. Metal com ametal. O que acontece? Ligação iônica. Alumínio. Alumínio brilha. Tem aquele brilho prateado. Ele é um metal. Não precisa nem da gente olhar muito na tabela ou fazer distribuição. Esse a gente já meio que sabe. Enxofre. Enxofre é da família do oxigênio. Olha quantos elétrons ele tem na camada mais externa. 2 mais 4, 6. Ele é um ametal. Metal com ametal, ligação iônica. C6H12O6. O que é isso? É um açúcar, é a glicose. O que ela tem? Ela tem carbono,
e oxigênio. Ambos são ametais. Com hidrogênio, só ligação covalente. Certo? Então, essa é a resolução final do exercício. Alguma dúvida sobre essa aula? Posso ir para a próxima aula nossa? Tudo tranquilo? Entenderam? Ligação covalente, bonitinho, tudo perfeito? Então, ótimo. Agora que a gente já sabe quando é metal, quando é ametal, vai ser facílimo para a gente entender as ligações metálicas. Né? Ligações metálicas vai ser facílimo para a gente entender. Aquela introduçãozinha de sempre que eu já relembrei para a gente hoje. Tipos de ligações e por que os elementos fazem ligações. Octeto. Embora a gente já viu que octeto nem sempre é aquele mar de flores. No que consiste a ligação metálica? Ela acontece entre o que? Metal e metal. Dois metais se juntam para fazer uma ligação. Tá? E tem o compartilhamento de elétrons. A gente sabe que todos os metais eles vão gostar de perder elétrons. Mas mesmo que esse quer perder e esse quer perder, eles podem se beneficiar mutuamente. Como que isso acontece? É por uma teoria chamada teoria da nuvem eletrônica ou do mar de elétrons. Os elétrons da camada mais externa, da camada de valência dos metais, eles podem ser perdidos. E eles vão ser perdidos entre todos os metais. Esses elétrons vão ficar passeando entre todos os metais. Eles nada mais do que passeiam. Então, eles saem do átomo de origem e ficam passeando entre os demais átomos. Como eles estão correndo numa velocidade absurda, absurda mesmo, é como se no final todos esses átomos tivessem 8 elétrons na camada de valência ao mesmo tempo, porque esses elétrons estão correndo sem parar. Eles saem da última camada, deixam a última camada vazia e estão passeando lá. E eles vão agir como uma cola entre os átomos. Eles vão fazer essa forma de ligação entre todos. Então, vocês estão vendo aqui essas bolinhas passeando entre todos? Só que isso é milhões de vezes mais rápido do que a imagem está mostrando. Quanto mais forte for essa cola de elétrons, maior o ponto de fusão. Então, mais difícil vai ser derreter o metal. Por quê? Porque a ligação é forte. Se é forte, não vai querer separar. Para ficar líquido, tem que separar fácil. Não é o que acontece. Então, cola forte, metal mais forte. E essa nuvem eletrônica que está lá passeando vai garantir duas propriedades que a gente vai ver ainda hoje, chamadas maleabilidade e ductilidade. Certo? Quais são as propriedades que uma ligação metálica nos dá? Quais são essas propriedades? Como os elétrons estão passeando o tempo inteiro, a gente já viu que é fácil para os elétrons passearem. O que é a corrente elétrica? Nada mais é do que o passeio dos elétrons. Os elétrons saírem de um lado e irem para o outro. Dessa forma, a gente já entende que os metais são ótimos para conduzir eletricidade. É ótimo para ter esse fluxo de elétrons de um lado até no outro, tá? Temos aqui um vídeo, eu acho que eu já mostrei para vocês, do primeiro experimento que captaram átomos interagindo. Então, são dois rênios, dois átomos de metais, e a dancinha deles, compartilhando os elétrons. Então, eles compartilham, param de compartilhar, compartilham de novo. Aqui a gente só tem dois átomos de rênio, de metal, em cima de uma folha de carbono, nanotubos de carbono. O carbono não está interagindo com eles. Então, a gente só vê a interação do metal entre si, rênio com rênio. A gente vê que a ligação se forma e desforma sem parar. Agora você imagina com milhões de átomos de metal. Ela vai se formar e desformar, mas vai ser tão rápido isso que é como se continuasse parado.
Então fica esse fluxo de elétrons passeando, viajando de um lado para o outro. Aqui é um experimento que mostra a condução de eletricidade. Então nós temos placas metálicas de diferentes tipos de metais. E quando você faz a ligação de um polo negativo com o positivo dessas placas, a gente vê que a luz acende. Então nós temos diversos tipos, ó. Temos ferro, cobre, estanho, alumínio. E nós podemos ver que todos eles conduzem eletricidade super bem. Temos metais melhores para conduzir eletricidade que outros? Sim, mas todos os metais conduzem eletricidade. Nossa casa, por exemplo, conduz eletricidade pelos fios de cobre. Então, os fios de cobre conduzem a eletricidade. É um metal ótimo para isso. Ouro é bom para conduzir eletricidade? Perfeito. Melhor do que o cobre. Vocês acham que a gente teria dinheiro ou quantidade de ouro suficiente para fazer fios para colocar na casa de todo mundo? Não. Quem não tem cão, caça com gato. O ouro seria melhor? Seria. Mas para a gente o cobre está perfeito. Talvez alguns equipamentos de laboratório que precisem de uma condução melhor, eles usem ouro. Mas para a gente, em casa, tá ótimo o cobre. Certinho? Então, mar de elétrons permite condutividade elétrica. Metais são ótimos condutores. Antes de ir para aquela parte, no que consiste a ligação metálica? Ela forma as ligas metálicas. Então, quaisquer dois metais que interajam vão formar uma ligação metálica. Numa barra de cobre, uma barra de cobre puro, nós só vamos ter átomos de cobre interagindo entre si. São todos metais. É uma forma de ligação metálica. Cobre com ouro interage? Sim, interagem. Vocês sabem o que é o ouro vermelho? Vocês já ouviram falar do ouro vermelho ou ouro rosé, que é o mais comum? E do ouro branco? Já ouviram falar do ouro branco? Ouro rosé é um tipo de ouro, só do ouro branco, eu não estou falando do chocolate não, viu gente? Ouro rosé é um tipo de ouro um pouco mais avermelhado, tá? Ele é mais cor de rosa. Por que ele tem essa coloração? Qual que é a diferença? Porque o ouro usado ele não está puro. Ele é uma mistura de ouro, que é um metal dourado, com cobre, que é um metal, essa cor mais avermelhada, tá? São os únicos dois metais não prateados. Então, se você mistura o dourado com esse mais avermelhado, você tem uma mistura que forma uma liga metálica chamada ouro rosé. Então, vai ter muito ouro, muito mais ouro do que cobre nessa ligação, mas vai adquirir a coloração mais rosada, um metal rosado. Ouro branco. Ele é um ouro mais claro, ele é menos dourado, ele é um pouquinho mais prateado. Por quê? O que tem nele? Prata. É a mistura de ouro com prata. E aí você altera a coloração da joia. Tá? São tipos de ouro muito lindos. Eu acho mais bonitos do que o ouro puro. Ouro 24 quilates. Ouro 18 quilates. O que isso significa? O grau de pureza. Então, o ouro 24 quilates, ele é basicamente o ouro puro. Só tem ouro lá. E ele não é tão bom. Não é tão bom você ter uma joia de ouro 24 quilates. Por quê? O ouro amassa fácil. A gente vai ver logo em seguida essas propriedades. Os metais eles podem ser amassados, alguns mais fácil que outros. Ouro 24 quilates amassa muito fácil e é super caro. Quando você tem ouro 18 quilates, ele é menos puro, tem mistura de outros metais no meio. Mas essa mistura dá mais força para ele. Se não, quando você estivesse andando com um anel de ouro e batesse a mão na parede sem querer, ou caísse, caiu, bateu a mão no chão, ia amassar o anel. Então eles fazem essa liga metálica para dar mais resistência. Outros tipos de liga metálica. Bronze. O bronze, pode procurar na tabela periódica, não tem bronze. O bronze nada mais é do que o cobre
misturado, se eu não me engano, com estanho. Aí vira o bronze. Latão. Já ouviram falar daquela liga? Ai, de latão? Latão também é estanho misturado com alguma coisa. Aço. Aço é ferro com estanho também, se eu não me engano. Estanho é ótimo, se vocês estão vendo. Se não for ótimo, eu estou inventando aqui que ele é ótimo, mas pelo que eu me lembro, sim. É. Triste, mas ó, é uma liga metálica ainda. Olha que interessante. Não é uma liga metálica de metais valiosos. Mas é interessante. Conduz eletricidade. Caso você precise tomar um choque, bate um anel na tomada. E essas propriedades? Apenas 10 mil reais. Nossa, mas deve ser bastante ouro branco, né? Deve estar vendendo, tipo, muita coisa de ouro para estar com esse preço. Mas se você quiser fazer uma doação, se vocês quiserem doar, tranquilo, tá? Eu aceito. Ah, mas pesquisa esses tipos de ouro pra vocês verem. Eu acho lindíssimos, tá? Eu acho o ouro branco muito mais bonito do que o ouro 24 quilates, por exemplo. Eu acho maravilhoso. Rosé também é lindo. É muito comum em relógio feminino. Então, relógio feminino de grife, eles fazem de ouro rosé. Eu acho lindo. Maleabilidade e ductilidade. São essas duas propriedades que os metais Welcome to Moving apresentam Math and Science. In this video, diferentemente de outros, outros tipos de ligação. O que é a maleabilidade? Maleabilidade é a propriedade da gente conseguir amassar os metais. Então, aqui fala nesse exemplo. Quando um material é maleável, ele pode ser amassado ou achatado em folhas bem finas por martelamento ou rolamento. Então, vocês já viram aqueles processos? Quem assistiu qualquer série medieval tem aqueles processos da galera trabalhando em ouro. Ouro, ferro, dando porrada em cima dessa bigorna. E o que acontece com os metais? Eles vão amassando, eles vão se achatando, tomando novos formatos. Pega uma garrafa de plástico e começa a meter porrada para você ver se ela estica. Não estica, se amassa tudo. Por quê? Ligação covalente, não é maleável. Pega uma janela de vidro e mete porrada para você ver se ela muda de formato. Ela quebra, porque é ligação covalente também. Bate no sal de cozinha. O que acontece? Também não muda o formato. Se tem que esquentar para mudar o formato? Não necessariamente. O ouro, por exemplo, que é super maleável, tá? Bateu a mão, ele amassa. Por isso que a galera, para ver se o ouro era puro das moedas, morde e entorta, tá? Morde e puxa assim, para ver se é maleável. Se é uma barra grossa de aço, tem que esquentar para conseguir mudar o formato. Mas plástico, por exemplo, mesmo que você esquenta, não necessariamente você vai conseguir mudar o formato. Cabelo é um composto covalente. Espanca o cabelo, não muda de formato. Esquenta, não muda de formato do mesmo jeito. Então, pode haver outros compostos, tipo compostos covalentes, que sejam maleáveis? Pode, mas a grande maioria não é, enquanto os metais são. Então, você tem rolo compressor, tem vídeo no Facebook disso. Eu fico assistindo igual besta às 4 da madrugada, vídeo da galera fazendo coisa com metal, amassando metal, essas coisas. Coisa de gente problemática. E a gente vê que por martelamento ou rolamento... meu Facebook é meu nome, Pedro Lucas. Dá para ver que por martelamento ou rolamento você consegue amassar esses metais. Então é assim que eles fazem uma armadura. Olha que legal no vídeo o metal amassando e tomando uma nova forma. Então a gente vê que a bigorna é feita de um tipo de metal mais difícil de amassar.
Por quê? Porque tá batendo nela, ela não tá amassando, enquanto a barra de ferro amassa. E um porquinho de porcelana? Não amassa, ligação covalente, certo? E isso permite que a gente modele em novos formatos. Então, no formato de um vaso, no formato de um anel, certo? Isso permite que os metais mudem de formato. Importar a barra de ferro para mostrar que é monstrão. E ductilidade? Ductilidade é outra propriedade, que é de transformar os metais em ductos, ou fios finos, seja também por martelamento, ou você passar por moldes muito rígidos e puxa. Então, se você pega um fio grosso, põe no molde um pouco mais fino e puxa com um alicate, ele vai ficar mais fino, esse fio de metal, e maior, né? Então, é a capacidade de transformar metais em fios, fios que se dobram ainda, tá? Sem você quebrar. Então ele forma fios, tipo o fio de cobre, que você tem em rolo, ou o fio de cobre que tem dentro de fone de ouvido. Ó, aqui é um fio metálico, e olha como que ele é flexível. Claro que se você ficar dobra, uma hora quebra. Mas assim, tem a capacidade de ser dobrável. Só não abuso da paciência dele. Ele dobra, tá? Só não vai dobrar infinitamente. Enquanto não dá para você transformar o vidro, depois que ele seca e se estabiliza, em fios, tá? O vidro, enquanto ele ainda está líquido, você pode modelar ele. Mas na forma final do vidro, a estrutura final do vidro, ele é rígido. Não tem como você transformar um copo em outra coisa, a não ser que você derreta ele e retransforme. Então você destrói toda a estrutura e reconstrói. É diferente do metal. O metal você não destrói toda a estrutura. Você vai destruir, por exemplo, das bordas, só quando você bate para amassar. Deu para pegar essa diferença? Então, essas são as grandes propriedades desse material. Conduz a eletricidade muito fácil, a ligação é relativamente forte, tá? Entre a iônica, covalente e metálica, a covalente é a mais fraca de todas, a metálica é intermediária e a iônica é a mais forte de todas. Então, compostos iônicos e metálicos, em geral, a gente encontra no estado sólido na natureza. Metal que a gente encontra na forma líquida, só o mercúrio, naturalmente, tá? Mercúrio é um metal líquido. Todos os outros são sólidos na natureza. Compostos iônicos, geralmente são os sais. Sais a gente pode encontrar dissolvido, é claro, mas na forma sólida sempre, tá? Eles estão na forma sólida. Quando ele dissolve, você pega um sólido e solubiliza em água. Aí ele interage com a água. Mas a forma que você encontra o composto puro é sólido. Você não vai encontrar um sal puro na forma líquida, tá? Conseguiram acompanhar tudo isso? Então, nós temos ligações iônicas, que têm a transferência de elétrons. Aqui nós temos o bromo, que é um composto ametal, e nós colocamos rubídio, se eu não me engano, que é um metal. Olha como a reação foi explosiva, liberou muita energia enquanto aconteceu essa reação, formando o brometo de rubídio. Então, essa transferência de elétrons também tem uma transferência de energia. Olha como que é explosiva, a alta reatividade. Muito louco. Se você joga sódio metálico na água, acontece a mesma coisa, uma explosão. Tem muito vídeo no YouTube também, a gente jogando sódio metálico em banheira. Explosão é super legal. Transferência de elétrons e energia. Ligação covalente. Ametal com ametal, hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Tem um compartilhamento de elétrons, que a gente vai ver nas próximas aulas, que pode ser igual ou desigual, mas é um compartilhamento. Então, dois átomos se encontram, fazem a sobreposição, formam essa ligação e ficam dançando, passeando lá na vida.
Ok? Próxima aula, a gente volta com geometria molecular. Certinho? Ai, eu não coloquei a chamada.